Olá! Nós vamos falar agora sobre a instalação das telhas coloniais de PVC. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a estrutura, né? A estrutura, ela não precisa ser robusta, porque a telha colonial de PVC, ela é uma telha muito leve. Então, a pessoa pode utilizar estrutura de madeira ou estrutura de metalon, o que ela achar melhor para fazer a instalação no local. E aí, estruturas muito robustas não são necessárias. E por quê? Porque a telha é muito leve. Então, quanto mais leve a telha, mais leve também é a estrutura. Então, nesse caso aqui da foto, essa estrutura ela está superdimensionada. A pessoa poderia ter economizado nessa instalação. Já tem outros casos onde a pessoa quer, né, fazer ali por estética, então ela acaba utilizando uma estrutura robusta, mais robusta por estética, porque ela quer que fique aparente ali aquela madeira, né, nesse caso aí da foto. Mas lembrando, as estruturas não precisam ser robustas, porque a telha é uma telha muito leve. E aí um ponto ainda importante falando sobre estrutura é que a estrutura ela não pode estar desnivelada. Ela precisa estar nivelada para receber a instalação da telha. E aí nesse caso da foto, a instalação ela foi feita utilizando toras de madeira. Essas toras de madeira elas são circulares. Então a gente não consegue assegurar que ela vai estar nivelada. Então, o que é necessário fazer nesse caso? É necessário, nesse caso, fazer um lixamento dessa tora para que consiga assegurar que ele vai colocar a terça ali encaixada e ela vai ficar nivelada para receber as telhas. E aí, né, o desempenho que faz a diferença no telhado. Então, quanto mais eficiência, segurança e vedação, né, a gente pode aí utilizar a telha colonial de PVC, porque ela vai trazer mais segurança contra infiltração, uma vedação muito eficiente e um encaixe preciso, né, uma solução aí pensada para entregar um desempenho real na obra. E aí, como deve ser a preparação dessa estrutura? A gente tem aqui uma imagem, né, que mostra que o espaçamento entre as terças tem que ser no máximo 66 centímetros, isso é máximo, tá? Não pode ser um espaçamento maior do que isso, porque senão vai acarretar em barriga, né, ali entre a telha e vai causar encharcamento. No caso de uma chuva, a água vai ficar empoçada ali. A declividade mínima precisa ser de 15%, né? Não pode ser uma inclinação menor do que isso, é necessário que a inclinação mínima seja 15%. E também é necessário que tenha sobreposição, tanto no comprimento quanto na largura da telha. Né? E lembrando também que o beiral máximo da telha não é o beiral da casa, né? do estabelecimento. O beiral da telha, que é a ponta da telha até o início da primeira terça, tem que ter no máximo 10 centímetros. Tá joia? Um segundo ponto é sobre a ordem de montagem. A gente precisa seguir essa ordem de montagem para que a telha fique bem encaixada. Então, nos telhados de 1 e 2 águas, a gente vai começar sempre pela parte mais baixa, alternando, né, a colocação das telhas, né? 1 e 2, depois 3 e 4 e 5, aí como está mostrando na imagem, né? E é importante também que as telhas estejam alinhadas. E para isso, a gente orienta que coloque ali uma linha de nylon, né, para conseguir manter esse alinhamento entre as telhas. Vamos ver agora esse vídeo onde ele explica um pouquinho sobre isso, sobre a paginação. Antes de iniciar subindo as telhas, espalhe algumas em uma área aberta, simulando embaixo que você vai fazer em cima. Dessa forma, você não corre risco de perder telha, de cortar no lugar errado ou parafusar no lugar errado. Fazendo isso, você tem um melhor aproveitamento do seu telhado. Vamos dar continuidade. Aqui eu mostro para vocês
que além do produto ser super resistente, é super leve. Eu coloco sozinho na parte superior, da mesma forma que foi feito na parte de baixo. A paginação é a mesma. Fazendo dessa forma, é impossível você cometer erros. Então ele fez ali, né, a montagem de um telhado de uma água sozinho. Então, né, que outro tipo de material uma pessoa sozinha conseguiria fazer isso, né? Levantar ali a telha e já ir posicionando. Então, mostra como a nossa telha é leve e como isso facilita a instalação. Já a montagem nos telhados de 3 e 4 águas, ela vai começar ali pelo meio, né? Pelo meio ali da terceira ou da quarta água, com a mesma orientação, de baixo para cima. Só que aí agora a gente vai colocar seguindo em sentido horário ou sentido anti-horário. Tá joia? É a mesma orientação lá no telhado de 1 e 2 águas. E aí, qual o sentido, né, de instalação da telha? Os nossos produtos, eles vão gravados, eles possuem setas indicativas que indicam qual é o fluxo da água. Então, ele indica como deve ser a instalação. Aí, aqui nessa imagem, eu mostro, né, uma telha completa. Ali na lateral tem a seta indicando qual a ordem que a telha precisa ser colocada, indicando ali onde é o beiral. Um outro ponto muito importante sobre a instalação é falando dos parafusos, né? O nosso kit de fixação e vedação. Ele é composto pelo parafuso, né? O parafuso ele é autobrocante e ele tem um banho de zinco. Então, isso quer dizer que ele leva uma proteção maior, né? Além disso, a gente tem a capa de proteção com o anel de vedação. Então, é um produto só que já faz a proteção com esse anel de vedação embutido ali nele. E tem também o chapéu que dá o acabamento para a ponta do parafuso. Então, quando a gente vê um telhado montado, a gente não vê aquela ponta ali prateada do parafuso. A gente coloca o chapéu de acabamento. E aí nós temos o parafuso, né, para telha colonial e o parafuso para telha plana. E por que são parafusos diferentes? Porque o tamanho deles são diferentes. Porque a altura da onda, né, da telha colonial, ela é maior que a onda da telha plana. Então, por isso que o parafuso da telha colonial ele é maior que o parafuso da telha plana. E para isso nós temos os kits separados. Então a gente tem o kit de fixação e vedação para telha plana, que é o azul claro, e temos o kit de fixação e vedação para telha colonial, que é o azul escuro. E aí nós temos os kits, né, de acordo com cada modelo de telha e também com a cor. Então, se a pessoa comprou uma telha terracota, ele vai comprar o kit de fixação e vedação para telha terracota, porque aí vai ficar com aquela cor uniforme. E aí, o parafuso ele precisa ter, né, o local de furação. E o local de furação é na crista da onda, que é na parte alta da onda. Vejam só esse vídeo. A gente já marcou aqui, ó. Não precisa fazer esforço nenhum. Ó. Ó o parafuso como desce reto, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Pronto aí. Agora a gente vem aqui, ó, e coloca essa proteção. Isso, ele mostrou aí, né, a furação na crista da onda, né, e um parafuso reto. Vejam só esses dois vídeos que eu vou mostrar para vocês a diferença da posição na hora de fazer a furação. Olha, nesse primeiro vídeo, ele colocou o parafuso torto. Então, vocês vejam que a capa, ela não encaixou corretamente e o parafuso também ficou torto. Então, dessa forma, o chapéu não vai encaixar. E vai ser um ponto de possível vazamento durante uma chuva. Então, vejam a diferença para o segundo vídeo.
Olha, nesse caso ele já colocou o parafuso reto e olha como a capa encaixou perfeitamente na onda da telha. Então vejam a importância, né, de furar sempre na crista da onda e também o parafuso precisa estar reto para ele poder a capa encaixar perfeitamente na onda da telha e depois conseguir colocar o chapéu de acabamento. Então, né, a gente sabe que a gente tem a quantidade de parafusos que a gente precisa colocar de acordo com cada modelo e tamanho de telha. Então, na telha plan, o perfil da telha plan, qual é a orientação? Que ali no início, no beiral, né, tenham 4 parafusos e ao longo do comprimento da telha a gente vai alternando 3 parafusos. Já no perfil colonial, vai ser sempre utilizado 3 parafusos ao longo de todo o comprimento da telha. E aí, para cada tamanho, né, de telha, a gente tem a quantidade mínima de kit de fixação e vedação que precisa ser colocado. Então, na telha plan, conforme eu expliquei para vocês, no início ali no beiral são 4 parafusos e ao longo da telha são 3 parafusos, alternando ali o meio deles. Da mesma forma, a telha colonial. Para cada tamanho de telha colonial, a gente tem a quantidade de kit de fixação e vedação que precisa ser colocado. E aí, o que acontece? A colonial vão ser sempre 3 parafusos ao longo de todo o comprimento da telha. E aí, né, para calcular a quantidade, a gente tem o nosso aplicativo, a ForteCalc, que você consegue baixar tanto em iOS quanto em Android. É a nossa calculadora de telhas, né? Ela vai fornecer aí o cálculo de acordo com o modelo da telha, o modelo do telhado, a pessoa vai selecionar isso tudo, vai colocar as dimensões do telhado e a inclinação, e a nossa calculadora já vai entregar para ele o número de telhas, número de cumeeiras, número de peças de kit fixação e vedação. Então, é uma super facilidade. Lembrando que esse cálculo é uma estimativa, tá? A gente recomenda que o responsável pela obra, né, faça essa conferência antes de realizar a compra, para evitar assim, né, recompra, né, desse material. E aí eu vou apresentar aqui agora a vocês um vídeo sobre a instalação das cumeeiras. Cada cumeeira tem sua própria utilização, e isso vai depender exclusivamente do formato e da quantidade de águas que seu telhado tiver. Então, vamos entender e aprender onde cada cumeeira é usada. A cumeeira central articulada é usada quando o seu telhado fica com inclinações maiores. Ela possui 2 partes para adequar a angulação do telhado e se encaixar perfeitamente. A cumeeira espigão é usada na linha de encontro lateral das águas. A cumeeira triangular é usada em telhados a partir de 3 águas, no encontro dos 3 lados do telhado. A cumeeira fechamento é a peça exclusiva para as pontas do telhado. Sua fixação deve ser feita com rebites em 2 pontos na parte de baixo. Garanta maior conforto e durabilidade para o seu telhado com a utilização correta das cumeeiras. Então, né, qual a importância das cumeeiras? De acordo com cada modelo de telhado, a gente tem a cumeeira que a pessoa precisa instalar. Então, isso precisa estar bem claro, né, para quem vai fazer a compra aí, ou o lojista, né, quais são os modelos de cumeeiras que a gente tem e de acordo com cada tipo de telhado, qual a cumeeira ele vai indicar. Um outro ponto é sobre a sobreposição, né? Eu já até falei com vocês anteriormente, mas isso é um ponto que a gente não pode esquecer. É necessário ter sobreposição tanto no comprimento da telha quanto na largura. Então, a sobreposição vai ser sempre uma onda e um gomo. É necessário ter essa sobreposição e sempre
necessário também ter a colocação do kit de fixação e vedação para segurar, né, amarrar essa sobreposição. Um outro ponto importante é sobre o beiral. O beiral máximo da telha é de 10 centímetros. O beiral da telha é diferente do beiral da edificação, né? O beiral da telha no máximo 10 centímetros e é da ponta da telha até a primeira terça, igual está mostrando aí nas duas linhas vermelhas. E aí aqui tem uma foto de um beiral errado, porque eles colocaram o beiral um gomo todo e não pode ser feito dessa forma. Porque são feitos testes de arrancamento da telha e por isso que ele não pode ter um beiral tão longo dessa forma, igual tá aí um gomo todo de beiral. Isso não é correto. Um outro ponto importante é sobre os materiais e as ferramentas que a pessoa precisa utilizar para fazer a instalação em segurança, né? Então, utilizar capacete, uma bota, o cinto paraquedista e outras coisas, né, que são necessárias para a instalação dessa telha. E aí, nós temos o nosso manual de instalação com todas as orientações, né, que a pessoa precisa para fazer, os tipos de cumieira, algumas dicas para seguir. E sempre que tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente para que a gente consiga tirar essas dúvidas antes do início da instalação, evitando assim erros e retrabalho na obra. Aproveita, né? Tem o QR Code aqui na tela agora. Baixe o manual de instalação, mantenha sempre com você, porque sempre que for necessário, você consegue, né, enviar esse manual de instalação para outras pessoas. E aí eu vou mostrar agora para vocês alguns erros de instalação que são muito comuns e assim, não pode cometer, né, gente? Porque quando a pessoa instala o produto incorretamente, ele não tem a garantia. Então, a garantia de 5 anos, ela só é válida para produto que está instalado corretamente, de acordo com as orientações do nosso manual de instalação. Então, por isso que é importante que a pessoa verifique o nosso manual, assista os vídeos que nós temos disponíveis nas redes, né? E caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente antes de iniciar a instalação, para que ele não perca tempo e também não perca material. Então, o primeiro caso aqui que eu vou mostrar para vocês é pouco parafuso. Então, ele fez ali um telhado e colocou uma quantidade muito baixa de parafusos, né? Muito abaixo do que a gente indica. Lembrando que para cada tamanho de telha, a gente tem uma quantidade mínima de kit de fixação e vedação que precisa ser colocado. E isso é item de garantia. Se a pessoa não colocar essa quantidade mínima de parafuso, ele não tem a garantia caso o produto apresente algum problema. Nesse segundo caso, é um espaçamento muito grande também. E ali aconteceu que ele colocou 2 parafusos de uma vez só. Então, isso não é necessário se ele tivesse colocado o espaçamento mínimo, né? O espaçamento máximo que a gente fala de 66 centímetros e tivesse colocado a quantidade mínima de kit de fixação e vedação. Nesse terceiro caso, a inclinação está errada, né? Lembra que a inclinação mínima tem que ser 15%. Nesse caso, não tem essa inclinação mínima, não tem a quantidade de parafusos correto. Então, o que acontece? No momento de chuva, essa água não consegue escoar. Essa água ela fica ali parada, porque ela cria ali uma barriga, né? A falta desse espaçamento também, a pouca inclinação, a água acaba ficando parada na telha. Então, ela não consegue escoar, a água fica ali parada, vai gerar barriga e pode gerar infiltração lá dentro do estabelecimento, dentro da edificação. Então, né, como evitar erros e garantir um resultado perfeito? Planejamento.
Não planejar a instalação com antecedência pode levar a erros e atrasos na obra, né? Um outro ponto, o uso de ferramentas adequadas. Quando a pessoa ela utiliza ferramentas inadequadas, ela pode danificar a telha e com isso ela vai comprometer a instalação, porque a instalação não vai ficar correta e pode acarretar problemas depois para quem estiver utilizando aquele local. Um outro ponto é sobre a vedação, né? Uma vedação inadequada, ela pode causar vazamentos e infiltrações e vai levar danos a essa construção. Então, imagina aí uma residência onde a telha foi instalada corretamente, começa a dar um vazamento e infiltração, pensa no prejuízo que isso pode causar. E a informação, né, gente? Mais importante, conhecer o nosso produto, verificar o manual de instalação antes de iniciar, então, planejar é muito importante. Caso a pessoa ela tenha alguma dúvida, ela pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente vai tirar todas as dúvidas para que ela consiga fazer uma instalação correta. E é isso, qualquer dúvida, tem os nossos contatos aqui e a gente fica à disposição. Obrigada!